Olá meus irmãos, boa tarde, vamos aqui para mais um vídeo pregando o Evangelho. Eu espero que todos vocês estejam bem na presença do Senhor, sejam todos bem-vindos. Como vocês já sabem o tema, por conta que está no título, está na capa, então você já sabe o tema que eu vou passar aqui para vocês hoje, né? O que nós vamos explicar aqui hoje. Sinais que apontam o caminho. Esse é o tema de hoje. Meus irmãos, eu vou fazer assim, ó, domingo, né? Desse domingo a sexta-feira vai ter a pergunta, certo? Olha, por exemplo, domingo aqui, né? Vai ter uma perguntinha, certo? É por isso que esse vídeo é longo, certo? Domingo vai ter uma perguntinha, porque aqui eu tô fazendo, eu tô pegando aqui um tema da lição, certo? Da lição sabatina. Então, começa do domingo e termina na sexta, certo, meus irmãos? Cada dia tem, né? Cada dia tem seu tema e uma pergunta. E aí eu vou falar a pergunta e eu também já vou dar a resposta para que vocês possam entender, certo? Então é por isso que o vídeo fica um pouco longo por causa disso, certo? No domingo aqui, meus irmãos, o tema é o casamento em Canaã. O casamento em Canaã. Vamos lá. Aí vem aqui o versículo e já vem uma pergunta para depois nós responder, certo? O versículo está em João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11, né? Eu só não vou ler os versículos por conta que senão vai ficar muito grande o vídeo, meus irmãos. Vai ficar muito grande. Aí quando eu for editar, aí é que vai demorar mais ainda, por conta que quando eu vou editar eu coloco 4K o vídeo, né? Para que vocês assistam com uma qualidade melhor. E aí, meus irmãos, se eu for ler os versículos, tudo aqui que tem que ler, meus irmãos, aí o vídeo vai dar 1 hora e meia, porque são vários versículos. Então é bom vocês abrirem aí na sua casa e ler, entendeu? Vocês vão, por exemplo, vocês vão lá e abrem João capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Aí vocês lêem lá, para vocês entenderem melhor, entendeu? Porque se eu for ler aqui, fica complicado para quando eu for editar. Vídeos a partir de 15 minutos demora muito para editar. É cerca de quase 3 horas de relógio lá no aplicativo que eu edito, porque eu edito em 4K, entendeu? 3 horas não, vamos botar umas 2 horas e meia, né? E aí eu fico sem mexer no celular, porque ele está editando pelo celular. Eu estou editando geralmente agora pelo celular também, certo? Eu faço mais as capas do canal, certo? Eu faço mais as capas do canal no computador. Mas editar os vídeos eu edito no celular, certo? Para ficar mais fácil, porque como eu posto pelo celular, então fica mais fácil eu editar pelo celular. Entendeu, meus irmãos? Então, por isso que eu não vou ler os versículos. Eu estou só explicando isso para que vocês entendam, porque senão muitos vão dizer, oxe, e por que ele não leu o versículo? É por conta disso, o vídeo vai ficar muito longo, né? E aí vai ficar mais difícil para mim na hora de editar, certo? Então vocês leiam aí, certo? O versículo aqui, né, é João capítulo 2, versículo do 1 ao 11, como eu tinha falado a vocês, que fala assim, a pergunta aí, que sinal na verdade, que sinal Jesus fez em Canaã e como isso ajudou seus discípulos a crer nele? Que sinal Jesus fez em Canaã e como isso ajudou seus discípulos a crer nele? Meus irmãos, a resposta é essa daqui. Olha essa resposta. Jesus transformou uma realidade ruim, que era a falta de vinho no casamento, e uma realidade agradável transformou água em vinho de excelente qualidade, com o objetivo de ensinar os discípulos a terem fé nele como o Messias mandado por Deus. E aí você já sabe, eu acho que vocês já sabem qual foi o sinal que Jesus fez em Canaã. O sinal foi que Jesus transformou uma realidade ruim, como a falta de vinho no casamento, e uma realidade agradável transformou água em vinho de excelente qualidade. Aí são sinais, com o objetivo de ensinar os discípulos a ter fé nele como o Messias mandado, né, por Deus, certo? Então, nós já respondemos aqui que sinais Jesus fez em Canaã. Nós já respondeu e também nós já respondeu e como isso ajudou seus discípulos a crer nele. Então, os sinais são esses, meus irmãos, né? Que Jesus transforma uma realidade ruim
como a falta de vinho no casamento, em uma realidade agradável, né? Transformando água em vinho de excelente qualidade. Certo, meus irmãos? E tudo isso daí, né? Esses sinais aí, foi com o objetivo, né? Esses dois sinais aqui que Jesus dá aqui, né? De transformar uma realidade ruim com uma falta de vinho no casamento e uma realidade agradável, transformou água em vinho de excelente qualidade. Ele citou esses dois sinais com o objetivo de ensinar os discípulos a ter mais fé nele, né? Como o Messias mandado por Deus, certo? Então, domingo nós já terminamos, certo? Agora nós vamos para segunda-feira. Como eu falei, vídeos muito prolongados, esses vídeos, você pode perceber que eu vou para segunda-feira agora e já tem quase 6 minutos, para você ter ideia, meus irmãos. O tema de segunda-feira é o segundo sinal na Galileia. O segundo sinal na Galileia, certo? O versículo está em João, capítulo 4, versículo do 46 ao 54, que fala: porque o evangelista faz uma conexão com o milagre realizado na festa de casamento. Por que o evangelista faz uma conexão com o milagre realizado na festa de casamento? A resposta é bem clara e é assim, Jesus curou o filho enfermo de um homem nobre de Canaã. Essa é a resposta, certo? Por que o evangelista faz uma conexão com o milagre realizado na festa de casamento, né? Por que o evangelista faz uma conexão? Porque, né, Jesus curou o filho enfermo de um homem nobre de Canaã. Você entendeu por quê? O evangelista faz uma conexão com o milagre realizado na festa de casamento, porque Jesus curou o filho enfermo de um homem nobre de Canaã. Certo? Vamos para a terça, meus irmãos, para adiantar mais um pouco o vídeo, certo? Para não ficar muito prolongado, porque senão depois aí na hora de editar fica muito complicado para mim. É muito difícil, meus irmãos. Vou editar pelo celular por conta disso, que demora muito. Na terça-feira o tema é o milagre junto ao tanque de Betesda. Não, pera ainda. O milagre junto ao tanque de Betesda. Betesda, é isso mesmo. Certo? O versículo está em João, né, capítulo 5, versículo do 1 ao 9, que fala: visto que as pessoas que estavam junto ao tanque queriam ser curadas, porque Jesus perguntou ao paralítico se ele queria ser curado. E aí, meus irmãos? Vista que as pessoas que estavam junto ao tanque queriam ser curadas, né? As pessoas que estavam ali queriam ser curadas, que estavam junto ao tanque. Porque Jesus perguntou ao paralítico se ele queria ser curado, né? E a resposta, meus irmãos, é essa daqui. Repare com a resposta dessa pergunta. Porque na época bíblica, o tanque de Betesda era um local de peregrinação para pessoas que acreditavam que as águas do tanque tinham poderes, né, curativos. Essa era a resposta. Você entendeu? Então, Jesus, né, por que Jesus pergunta ao paralítico se ele queria ser curado? Porque na época bíblica, o tanque de Betesda era um local de peregrinação para pessoas que acreditavam que as águas do tanque tinham poderes curativos. Certo, meus irmãos? Vamos lá para quarta-feira, para dar um adianto, certo? Quarta-feira, meus irmãos, você sabe o que é? Corações duros. Tema é corações duros, na verdade, certo? O versículo daqui de quarta-feira é João capítulo 5, versículo 10 ao 16. E a pergunta é: que lições aprendemos com a dureza do coração dos líderes em relação a Jesus e aos milagres que ele havia realizado? Vou fazer essa pergunta de novo. Que lições aprendemos com a dureza de coração dos líderes em relação a Jesus e aos milagres que ele havia realizado? E aí, meus irmãos, para essa pergunta, você sabe? Vamos lá. A resposta é bem clara. A lição que aprendemos é que a fé é essencial para receber a cura e a força de Jesus, certo? A pergunta era: que lições aprendemos com a dureza do coração dos líderes em relação a Jesus e aos milagres que ele havia realizado? A lição que aprendemos, certo, é que a fé é essencial para receber a cura e a força de Jesus, certo, meus irmãos?
Mas aqui tem outra perguntinha, aqui na quarta-feira ainda tem outra pergunta que fala assim, até que ponto as pessoas podem ficar espiritualmente endurecidas apesar das evidências? Resposta é, as pessoas que se recusam a receber, as pessoas que se recusam a reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, apesar de terem recebido testemunhos, escolhe ser espiritualmente cega e permanece responsável por seus atos. Então a resposta é essa, as pessoas que se recusam a reconhecer Jesus Cristo como, como o Filho de Deus, apesar de terem recebido testemunhos, escolhe ser espiritualmente cego e permanece responsável por seus atos. Então a pessoa, às vezes, né, teve recebido, né, a pessoa às vezes recebeu um testemunho, ou então alguém foi lá e pregou o evangelho para a pessoa, mas mesmo assim a pessoa prefere, né, prefere escolher, né, ser espiritualmente cega, né, e não quer saber de Deus. Aí é complicado, né, meus irmãos? Aí fica complicado. Vamos para quinta-feira, certo? Nós vamos para quinta-feira já. Quinta-feira tem duas perguntas também, viu? O tema de quinta-feira é as reivindicações de Jesus. O versículo está em... Deixa eu dar uma olhada aqui, meus irmãos. É isso mesmo. O versículo, eu pensei que eu tinha me embolado aqui nos versículos, certo? Mas esse versículo mesmo. João capítulo 5, versículo do 16 ao 18. E a pergunta é bem assim, por que Jesus foi perseguido por fazer milagres no sábado? Você sabe disso, meus irmãos? Que Jesus foi perseguido por fazer milagres no sábado? Você sabe disso? A pergunta agora é essa. Por que Jesus foi perseguido por fazer milagres no sábado? Eu vou responder a vocês. E agora, a partir de agora, se vocês não sabiam disso, vocês vão saber até a resposta. O porquê Jesus foi perseguido por fazer milagres no sábado. Porque os líderes religiosos perseguiam com base na suposta violação do sábado, nas reivindicações de igualdade com Deus. Então, porque os líderes religiosos perseguiam com base na suposta violação do sábado e na reivindicação de igualdade com Deus, certo, meus irmãos? O que acontecia aqui, meus irmãos, né? Os líderes religiosos, eles perseguiam Jesus por fazer milagres no sábado. Então, para os líderes religiosos, né, para eles, Jesus estava trabalhando no sábado. Para os líderes religiosos, né, Jesus estava trabalhando no sábado por conta de estar fazendo um milagre. Agora pare para pensar. Jesus estava cobrando para fazer os milagres? E aí? Jesus estava cobrando para fazer os milagres? Não estava, né? Então, meus irmãos, e aí agora? Pensa aí agora. Estava cobrando? Não estava, meus irmãos. Não estava cobrando. Então Jesus não trabalhou no sábado. Em nenhum momento na Bíblia cita isso, que Jesus trabalhou no sábado. Muitas pessoas ficam falando isso, que Jesus trabalhou no sábado por conta disso daí, né? Porque Jesus fazia milagres no sábado. Não, meus irmãos, vocês estão muito enganados. Não, ele não trabalhou no sábado. Ele fazia milagres no sábado, ele não cobrava nada. Então ele não trabalhou. Ele não estava recebendo por fazer aquilo ali. Então ele não trabalhou. Ele estava ajudando. Ajudar é diferente de trabalhar. Ajudar é você ajudar e não ganhar nada em troca. Trabalhar é com algo em troca. Você vai trabalhar para receber. Então, olha esses exemplos aí, para que vocês possam entender, certo? Então, Jesus foi perseguido por fazer milagres no sábado por conta, né, dos líderes religiosos, né, que perseguiam com a base na suposta violação do sábado. Então, para eles, Jesus fazendo milagre no sábado, mesmo sem cobrar nada, para eles ali, Jesus estava trabalhando. Mas como assim? Como assim, meus irmãos? Se Jesus não estava cobrando a ninguém, ele só estava fazendo milagres, ajudando as pessoas. Você entende? Vamos para outra pergunta aqui, meus irmãos. João capítulo 5, versículo do 19 ao 47, fala assim: o que Jesus disse para ajudar os líderes a vê-lo como ele é algo atestado de modo poderoso pelo milagre realizado. Certo? Então,
Eu não sei se você já viu essa pergunta. Então, o que Jesus disse para ajudar os líderes a vê-lo como ele é, algo atestado de modo poderoso pelo milagre realizado. E aí, meus irmãos? Eu vou falar aqui a resposta logo, porque é uma resposta um pouco grande, certo? Para vocês entenderem melhor. Jesus defende as suas ações em 3 passos. Na primeira, ele explica da sua relação íntima com o Pai. Em segundo lugar, Jesus ele chama 4 testemunhas em rápida sucessão para a sua defesa. E por último, Jesus coloca perante os seus acusadores a própria condenação deles. Essa é a resposta dessa pergunta daqui, certo, meus irmãos? E Jesus defende as suas ações em 3 passos, 3 passozinhos, certo? Ele explicou, do seu relacionamento com o Pai. Jesus mostrou que ele é o Pai, age em harmonia, em tal ponto que ele tem o poder tanto para julgar o mundo, quanto para ressuscitar os mortos. Que coisa maravilhosa, né? O nosso Deus, né, meus irmãos? E sexta-feira, como eu falei, as 3 perguntinhas, bem rapidinho aqui, meus irmãos. Então, já estamos finalizando, certo? Sexta-feira, a primeira pergunta é: como equilibramos o fato de estarmos no mundo, mas não sermos parte dele? Então, como equilibramos o fato de estarmos no mundo, mas não somos parte dele? A resposta é que estamos no mundo, mas não somos do mundo, o que significa que não podemos ter uma visão mundana das coisas. A resposta é essa, meus irmãos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, o que significa que não podemos ter uma visão mundana das coisas. Certo, meus irmãos? Outra pergunta aqui, essa aqui é um pouco difícil, porque nem todo mundo vai saber esses nomes aqui. Mas eu vou explicar sobre esses nomes aqui para ficar mais fácil, certo? Como entender a diferença e a semelhança entre os termos Dunamis e Semions? Então, é um nome que eu acho que vocês nunca viram, né? Mas eu vou explicar qual é o sentido dessas 2 palavras, certo? Como entender a diferença e a semelhança entre os termos Dunamis e Semion? Meus irmãos, Dunamis é milagres, Semion é sinais, certo? Coloque isso na sua mente. Dunamis, se você viu esse nome, Dunamis é milagres, Semion é sinais, certo? Então, como entender a diferença e a semelhança entre os termos milagres e sinais? Então, vamos lá responder essa pergunta. O sinal ultrapassa a realidade de si mesmo e vai além de um milagre. Apesar de aparentemente ser semelhante, o foco não é o ato do poder de Jesus. Então, o foco não é o ato do poder de Jesus, mas a fé daqueles que veem sua manifestação, né? Então, mas a fé daquele que vem sua manifestação, certo? Por último, para finalizar, com chave de ouro, quais são os sinais de Jesus? Os irmãos, vocês poderiam me explicar quais são os sinais de Jesus? Para finalizar esse vídeo, vamos lá. A resposta é simples, eu acho que vocês vão entender algumas aqui. Transformação da água em vinho, cura da filha do oficial real, cura do paralítico no tanque de Betesda, alimentação dos 5.000 e caminhou sobre as águas. Esses daqui são os sinais de Jesus. Transformou a água em vinho, a cura do filho do oficial real, a cura do paralítico no tanque de Betesda, alimentação dos 5.000 e caminhou sobre a água. Esses são os sinais de Jesus. Certo, meus irmãos? Eu espero que tenham entendido sobre esse tema, sinais que apontam o caminho. Certo, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês. Eu sei que, felizmente, muitas pessoas não gostam de vídeos longos assim, mas, meus irmãos, vocês têm que entender que aqui é um vídeo pregando o Evangelho e é vídeos longos. São vídeos onde eu tento explicar melhor para que vocês possam entender mais o tema. Aqui eu explico mais o tema, né? Por exemplo, sinais que apontam o caminho. Então, eu expliquei todos os sinais que apontam o caminho. Entendeu, meus irmãos? Então, eu tenho que explicar certinho para que vocês possam entender. Não é isso? Peço que deixe o like,
Peço que se inscreva, comente, compartilha e até o próximo vídeo, meus irmãos. Um abraço.